sentindo como se tudo estivesse indo muito bem, como se nada estivesse acontecendo na sua vida. Muitas vezes, nós somos movidos pela vergonha e até mesmo pelo orgulho. Muitos são incapazes de dizer: acabou o vinho. O vinho de quê? Muitas vezes da amizade, muitas vezes do casamento, da harmonia em família, dos relacionamentos, da experiência cristã. E aí, vamos sobrevivendo, omissos da necessidade de buscarmos a Deus. Mas continuamos infelizes. Conta a história de um único sobrevivente de um naufrágio. Vamos nos colocar como se você e eu fosse esse sobrevivente. E você consegue chegar na ilha deserta. Neste momento, ele orou fervorosamente para que Deus o salve. Ele orava diariamente. Ele olhava para o horizonte, observava o céu e ali ficava esperando pela ajuda. Mas parecia que não existia esperança. Exausto, com o passar do tempo, ele conseguiu construir uma pequena cabana de madeira para se proteger, para poder suprir as suas necessidades e guardar alguns pertences que ele conseguiu tirar do mar. E ali ele estava feliz na sua pequena cabana. Um dia, ele saiu para buscar comida. Mas quando ele retornou, ele encontrou a sua cabana toda em chamas e em fumaça, subindo para o céu. E ele pensou: o pior está acontecendo agora, nesse momento. Estou perdido aqui nessa ilha. Ele ficou atordoado, ele gritou, ele chorou e olhou para o céu e disse: Deus, como pode fazer isso comigo? Minha única cabana está agora cheia de fumaça e chamas. E ali ele chorou e em soluço ele dormiu. Porém, no outro dia, bem cedinho, ele foi despertado pelo som de um navio que estava chegando à ilha. Ele ficou sem saber o que dizer. Mas ele falou: como vocês sabiam que eu estava aqui? Como? E eles responderam: nós vimos o sinal da fumaça. Nós vimos o sinal da fumaça. Um sinal de fumaça foi capaz de salvar aquele homem na ilha. Ele estava perdido, ele foi encontrado. E aqui vem novamente. Precisamos esperar pela solução dos nossos problemas através dos métodos e tempo de Deus. Mulheres, o poder transformador. Precisamos a cada dia reconhecer que Deus precisa desesperadamente que você o busque, que você fale a sua necessidade para Ele e que seus fardos fiquem leves. Você não precisa carregar esse fardo sozinha.
ou sozinho. É demais para você. Jesus hoje convida a cada um de nós, em Mateus 11 e 28, tem um texto espetacular e que todos nós conhecemos. Todos encontraram? Mateus 11 e 28. Nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Descanse no Senhor, confie a Ele todas as suas necessidades, e você verá o milagre acontecer. O Senhor Jesus exige uma completa confiança todos os dias da nossa vida. Que possamos depositar essa necessidade para Ele. E Ele irá nos ajudar. Faça a vontade dele. Em continuação, no capítulo 2 de João, nós vamos ver aqui, ler novamente o verso número 5, que diz assim: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que ele vos disser. Foi o pedido de Maria para os servos naquele dia, naquela festa. Ela estava motivada pela segurança que ela tinha, que quando a gente escuta a voz de Deus, nosso comandando a nossa vida, a gente tem uma esperança nova, a gente tem novas expectativas. Não devemos deixar que os problemas, as frustrações, as distrações dessa vida possam envolver a gente de uma maneira que a gente não possa adquirir essa confiança em Deus. Precisamos entender de que nada adianta a gente reconhecer na nossa necessidade de Jesus, convidar Ele para ficar do nosso lado e não fazer o que Ele nos pede, a vontade dEle. Não adianta nada a gente pedir: meu Senhor, vem estar comigo, me ajude, mas Ele está disposto a ajudar a cada um de nós aqui. Só que a gente não quer fazer a vontade dEle. Senhor, sempre tem uma desculpa, alguma coisa, e a gente sempre dá um jeitinho, que nem fala, um jeitinho brasileiro, entendeu? Não fazemos a vontade dEle, o que Ele pede. E aqui diz o seguinte: a obediência, ela é um fator fundamental para receber a bênção. E estudando esse sermão, eu cheguei a uma conclusão aqui: sem obediência, não há bênção. Sem obedecer, não tem como a gente adquirir bênção. Isso é sério. As bênçãos de Deus, elas estão disponíveis para aqueles que obedecem por amor e não só por interesse, né? E não por interesse. Vamos abrir a Bíblia lá em Salmo 119. Não se preocupe, não vamos ler o capítulo todo. É só um verso. Salmo 119, 165. E lá diz o seguinte. Todos encontraram? Mais um tempinho. Salmo 119, 165. Lá diz: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. A obediência de Deus traz paz e bênção, e a bênção da transformação. Voltando ao capítulo 2 de João, no verso 7, diz o seguinte: Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Neste dia, hoje, eu trouxe aqui para vocês uma mini talha. As crianças podem estar perguntando: o que é uma talha? É um vaso. Essa aqui é uma mini talha, por quê? Eu acredito que aqui deve caber uns 5 a 6 litros de água, de qualquer líquido, suco. E aqui eles tinham, estudando na internet e procurando saber mais informação, diz que as talhas que eles usavam era de pedra, como diz a Bíblia, e cabiam de 80 a 120 litros de água, de vinho, o que fosse. Então era muito, muito, muito vinho, muita água, no caso da nossa história. E tudo, aqui diz assim, eu trouxe essa talha, esse vaso, para mostrar o seguinte, que na Bíblia, o coração do homem é comparado como
uma talha. Ele é duro e muitas vezes vazio. E se a gente não permite que Deus nos usa como Ele quer, nós vamos ser inúteis. Nós não vamos ter nada dentro, vamos ser vazios, duros. As talhas vazias representam o coração humano. A palavra de Deus também compara o ser humano a uma talha. Lá em Provérbios, não precisa abrir a Bíblia, 25:4 diz que a palavra de Deus compara nós a uma talha que pode parecer lindo por fora, muito bonito, ornamentado, colorido às vezes, mas Ele vê que nós somos vazios por dentro, feio talvez, com coisa ruim dentro, e Ele pode transformar. Tudo o que os servos tinham que fazer naquele dia, naquele momento, era encher as talhas com água. Difícil? Talvez, talvez não. Para alguns, talvez para outras pessoas não seja tão difícil. Assim como o servo de Deus enche o coração do incrédulo com a palavra. Os servos, eles tiveram o trabalho de buscar a água, colocar nas talhas e falar, aqui está aqui, Senhor, Jesus está aqui, já está cheia de água. E o nosso trabalho é mostrar a Jesus às outras pessoas também, trazer. Nosso trabalho inclui apenas em apresentar o Salvador para as pessoas e deixar que Ele faça o milagre. Os servos não fizeram milagre. Jesus não pediu para eles darem um jeitinho, irem na venda, comprar vinho e colocar. Não, só pediu para colocar água. Ele não pediu para os servos fazerem mais nada. Quando o coração do pecador é preenchido com a esperança da salvação, Cristo realiza o milagre da conversão, trazendo alegria, paz completa à alma. Todavia, porém, eles não encheram as talhas pela metade. Como diz lá, continuação, lá na nossa história, no capítulo 2 de João, eles encheram ela completamente. E nós devemos encher nossas talhas completamente também. Muitas vezes com nossos medos, com nossas lágrimas, com o coração partido, ferido, com a esperança perdida, com o cansaço do dia a dia, com raiva de alguma ocasião, de alguma pessoa. Todas as nossas frustrações, a gente tem que encher nossa talha. Não hesite de preencher sua jarra, sua talha. E espere pelo milagre. Acredite, então, que a vida ela não é possível sem milagre. Só Deus pode realizar o milagre. Tenha fé em Jesus. Chegamos então à conclusão dessa história e eu vos convido a voltarem os olhos para o versículo 11 do capítulo 2 de João. E diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse versículo nos deixa bem claro de que os seus discípulos acreditaram em Jesus depois que ele fez esse milagre, o milagre da transformação da água em vinho. E o reconhecimento também de que somente Jesus era a pessoa certa para fazer esse milagre, essa transformação. Maria, no entanto, foi a primeira pessoa a crer em Jesus. Ela creu em Jesus antes que o milagre acontecesse, porque foi ela que se manifestou e pediu a pessoa certa para fazer o milagre. Ela buscou a pessoa certa no momento certo para fazer aquele milagre que era necessário naquele momento. E a partir do momento em que ela creu, a crença dela transmitiu confiança para as pessoas que estavam ali naquele momento. No entanto, Maria, ela não pôde fazer o milagre. E os discípulos também não puderam fazer o milagre. Nenhum de nós que estamos aqui nessa manhã podemos fazer o milagre, mas Jesus pode. Jesus é o único que pode fazer o milagre da transformação. Mas nós podemos ser
um instrumento usado por Cristo para levarmos as pessoas à bênção e à certeza, à confiança naquilo que acreditamos. Jesus transformou a água em vinho e sempre será a pessoa certa para transformar nossos problemas em bênçãos. De modo que a salvação é o começo do milagre de Deus, realizando um milagre após o outro e os mesmos trazendo glória para Ele. Tudo o que for feito trará glória a Deus, somente a Ele. Quando acabar o vinho da confiança, da solidariedade, da ternura, da esperança, de uma vida justa, repleta de paz, vem Jesus com um vinho novo e devolve a alegria e o brilho perdidos, surpreendendo todos no final por surgir um melhor vinho. A Bíblia nos diz lá em Efésios 3:20 que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Cristo, Ele quer fazer em nós a transformação da água em vinho. Todos nós que estamos aqui nessa manhã possuímos águas em nossas vidas, porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. E muitas das vezes nós tomamos como os maiores pecados, o pecado do adultério, do roubo, o matar, né, que são assim que nós achamos que são os piores. Mas nós nos esquecemos de que o orgulho, a raiva, a mentira, o ódio, o rancor, tudo isso também nos tira do céu. Tudo isso são águas que precisam ser transformadas em nossa vida. E Jesus, nessa manhã, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração. E Ele sabe que tipo de água que nós estamos carregando dentro de nós, que tipo de transformação que nós estamos precisando nesse momento. Somente quando nós formos transformados é que nós vamos poder ajudar outras pessoas. Talhas cheias de bom vinho servem não somente para preencher a vida de quem precisa do milagre, mas também ser compartilhado com aqueles que ainda não experimentaram o poder de Cristo como servos fiéis. Temos o privilégio de compartilhar com o próximo palavras de conforto e coragem. Transmitir a experiência do perdão e a promessa do reino de Deus, comunicando desta maneira a visão de um novo céu e de uma nova terra. Como é que eu vou levar a esperança e palavras de coragem, de fé a alguém se eu mesma não experimentar isso em minha vida? Deus, nessa manhã, convida a cada um de nós a convidar a pessoa certa, como já foi falado aqui anteriormente, para fazer parte da nossa vida, porque Ele pode fazer a transformação que nós precisamos, e assim nós seremos uma bênção. Quando Jesus convidou Abraão, Ele disse assim: "Sê tu uma bênção". E você que está aqui nessa manhã foi convidado por Cristo Jesus também. E Ele disse para você: "Sê uma bênção". Mas nós só vamos